Olá, mulher! Seja muito bem-vinda a mais uma série, o episódio número 4 da série Emagrecendo pelo Intestino. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista especialista em emagrecimento feminino e aqui no meu YouTube e no meu perfil do Instagram eu ajudo mulheres acima dos 40 anos a perder a barriga desinflamando o intestino já em 30 dias. E mulher, no episódio de hoje eu irei mostrar para você como que você consegue eliminar 10 centímetros de barriga em 30 dias, mesmo que você tenha mais de 40 anos. Ou seja, se você está com barriga, aquela barriga que vive te incomodando, que você coloca uma roupa e está lá ela, aparecendo, sendo escancarada. Se você bota um short e esse short nem fecha por causa dessa barriga, ou se você vive com problemas intestinais, como o intestino preso ou o intestino solto demais. Se você tem excesso de gases, aquele estômago alto, dores no corpo, então você precisa ficar comigo, porque você vai conseguir, através do que eu vou te apresentar aqui, perder 10 centímetros de barriga já em 30 dias. E o melhor de tudo, você não só vai voltar a vestir roupas que hoje não entram. Você não só vai poder escolher as roupas que você quiser, que hoje, infelizmente, você é escolhida pelas roupas que servem, mas você também vai acabar com esses problemas que te assombram diariamente. O seu intestino preso, as suas dores no corpo, o seu excesso de gases e o seu estômago alto. E sabe por que eu falo isso? Porque a Lígia, quando me conheceu, ela sofria com isso tudo, principalmente com problemas intestinais. Lígia é uma mulher que tem 40 anos e, ao longo de muitos anos da sua vida, precisou usar o laxante para conseguir ir ao banheiro. No momento que ela não utilizava laxante, ela ficava 7, 10 dias sem ir ao banheiro, porque o intestino não funcionava. E aquilo se tornou uma coisa natural. Chegava 5, 7 dias, já tomava o laxante para que conseguisse ir ao banheiro. E por muito tempo isso aconteceu, só que no momento que ela chegou nos seus 40 anos, uma coisa começou a acontecer. Lígia começou a ter dificuldade de perder peso e ela começou a notar que estava tendo mais facilidade de ganhar peso, principalmente o aumento da barriga. E foi quando ela começou um processo de emagrecimento, restringiu o alimento, fez uma série de coisas, fez exercício físico, até conseguiu perder bastante peso. Se eu não me engano, Lígia perdeu 14 quilos, mas a barriga não saiu de jeito nenhum. E também o intestino não funcionou adequadamente. Ela continuava vivendo dentro daquela necessidade de tomar laxante. Só que, mulher, tudo isso mudou depois que ela entendeu exatamente o que ela precisava fazer. O que ela deveria estar focando, pelo fato de ela ter 40 anos, porque ali é uma idade onde a gente já precisa mudar o direcionamento daquilo que a gente faz para emagrecer. Eu vou te mostrar isso aqui. Mas a Lígia, quando me conheceu e aplicou o que eu vou te mostrar, ela conseguiu ter esse resultado. Em 30 dias, a Lígia eliminou 10 centímetros de barriga e ela também conseguiu voltar a ir ao banheiro sem precisar ficar usando laxante. Isso aqui é algo extremamente desejável para muitas mulheres e provavelmente pode ser para você. E talvez
você seja uma mulher que olhe isso como um sonho. Nossa, como eu gostaria de viver esse resultado. Mas no fundo, provavelmente você acha isso muito distante e talvez até impossível. Como eu falei, é um sonho, né? Todo sonho é algo que está longe, mas muitas das vezes eles só ficam num sonho, na nossa imaginação. Isso acontece porque você já tentou muitas coisas. Isso acontece porque você já está cansada de, de se frustrar, está cansada de tentar e não conseguir. E é normal que a gente vai perdendo a confiança, a gente vai perdendo aquela, aquela, aquela capacidade de acreditar, sabe? Mas o que eu quero te dizer, mulher, é que existe uma forma que você ainda não aplicou de você conseguir perder a sua barriga, de você conseguir perder esse sobrepeso, ou talvez até eliminar essa obesidade que você se encontra hoje. E eu quero começar falando para você aqui, né, contextualizando duas coisas, duas coisas que aumentam a sua circunferência abdominal. Isso aqui é mega importante porque quando a gente não entende aquilo que nós estamos fazendo, fica muito mais difícil. Então, se você hoje quer perder barriga, se você hoje quer acabar com essa gordura que tanto te incomoda, é importante a gente entender o que compõe para que a gente foque naquilo que realmente é necessário fazer para que essa barriga seja eliminada. Então, quando a gente fala de essa circunferência abdominal, né, essa barriga grande, tem duas coisas aqui que a gente tem que entender. A primeira é a gordura visceral. Eu não sei se você já ouviu falar, se você sabe, mas o que é a gordura visceral? Gordura visceral é a gordura que fica entre os seus órgãos. Então, essa imagem aqui ilustra bem. A gente tem a gordura subcutânea, que fica entre a pele e o músculo. Então, ela tem uma menor relevância, uma menor quantidade, né, no que compõe a nossa gordura abdominal. E a gente tem a gordura visceral, que ela está lá na parte, né, central, ela está dentro do nosso organismo, entre os nossos órgãos. E tem uma outra imagem, essa imagem que ela já ilustra bastante, né, como que é um organismo que tem bastante gordura visceral para um organismo que não tem. Então, aqui isso aqui é um intestino, tá? E perceba que do lado esquerdo ele está saudável, completamente saudável, é um corpo de uma pessoa que não tem excesso de gordura visceral. E aqui ao lado direito a gente já tem um intestino completamente encapsulado, podemos dizer assim, ou então rodeado, né, de gordura. E mulher, isso é um problema, por quê? Porque essa gordura ela vai ganhando espaço. Automaticamente que ela vai ganhando espaço, a tua barriga ela aumenta, mas aquilo também começa a gerar um comprometimento daqueles órgãos que estão ali. Então a gente pode falar de intestino, a gente pode falar de fígado, a gente pode falar do rim, a gente pode falar, né, da parte central, que está ali, os órgãos que estão naquela parte, vesícula, a gente pode falar de todos esses órgãos. Então a gordura visceral ela vai meio que compondo, né? Ela vai se acumulando entre os órgãos e vai comprometendo as suas funções, até porque ela meio que esmaga os órgãos, né? Então, tem mulheres, por exemplo, que começam a desenvolver hérnia de hiato, que é o quê? Que é uma desconfiguração, podemos dizer assim, do estômago. Então, por conta de um excesso de gordura, o estômago ele começa a sofrer uma desestruturação, ou seja, ele tem ele deveria estar numa posição e ele começa a sofrer um deslocamento por conta desse crescimento de gordura que leva, né, a um comprometimento na sua função.
e aí começa a ter uma dificuldade de digerir, tem muitos refluxos. Então, perceba que esse excesso ele não só desenvolve problemas no teu organismo com relação à inflamação e entre outras coisas, a gente vai ver aqui alguns problemas que você pode ter, mas também uma disfunção dos próprios órgãos, uma dificuldade daqueles órgãos exercerem as suas funções normais. Então, isso é muito importante. Então, entendendo que essa barriga ela é composta por essa quantidade de gordura, né? A primeira coisa é a quantidade de gordura visceral. E a segunda coisa é a inflamação intestinal. E aqui eu gosto bem, né, de ilustrar sempre essas duas imagens para você entender o que é um intestino saudável e o que é um intestino inflamado. Isso aqui é uma imagem de uma colonoscopia, ou seja, você está vendo exatamente como que está um intestino por dentro inflamado. Isso aqui é interessante da gente saber, por quê? Porque quando a gente se pega se olhando e vendo aquela barriga inchada, aquelas dores, todo aquele desconforto daquela circunferência aumentada, daquela barriga estufada, a gente não tem noção do que está compondo aquilo. É claro que você tem, né, uma clareza de que, olha, se eu tenho barriga é porque eu tenho gordura. Mas provavelmente você não tem ideia do que é essa gordura. Da onde que ela está vindo. O que ela causa. Você só sabe que você tem gordura. E aí, tem um outro ponto, que é essa inflamação intestinal. Que não só leva você a ter uma dilatação, porque imagina, né? É só você pensar o seguinte. Pensa no momento que você corta o dedo. Geralmente já cortou o dedo, então você tem essa lembrança, você sabe exatamente como que faz. Ou então, se você é mãe, pega lá o teu filho, quando criança, ralou o joelho, chutou o asfalto, né? Quem joga, se for um menino, tá ali jogando bola, chuta o asfalto, abre o dedo. Enfim. O que acontece depois que você tem essa lesão? Seja um corte, seja um ralado, você vai ter um vermelhidão, você vai ter um inchaço e você vai ter dor. São os sintomas de uma inflamação. Então, quando a gente pensa nesses sintomas, principalmente na questão de dilatação, de inchar, é só a gente pensar no nosso intestino. Se o nosso intestino está inflamado, é natural que essa parte central, porque o intestino fica aqui na barriga, ela vai ficar mais dilatada. Então, você já tem um aumento de circunferência por conta de um inchaço causado pela essa inflamação. E aí você vai vir sentir dores, você vai ter desconforto, você vai ter problemas intestinais caracterizados por essa inflamação. E tem uma outra coisa que acontece, que não é só essa inflamação, mas acontece uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que conduz você a ter um ganho maior de gordura corporal, principalmente gordura visceral. Então, é uma coisa que se retroalimenta. Olha só que doideira. Você tem um aumento de gordura, essa gordura por si só inflama o seu corpo. Você tem uma inflamação intestinal que não só leva você a ter todo um prejuízo no sentido de inchaço, no sentido de dor, no sentido de disfunção, ou seja, o intestino ele não funciona como deveria, e você também tem, através dessa inflamação intestinal, um favorecimento, um aumento de gordura visceral. E aí, mulher, pode acontecer 5 coisas aqui com você a partir do momento que você não trata esse problema. Por quê? Quando você começa a ganhar gordura, quando você começa a ter uma
uma predominância de gordura na barriga. E essa barriga ela passa a ter mais de 85 centímetros de circunferência. Você entra num patamar de gravidade elevada, porque você começa a ter riscos de saúde, riscos graves. E eu elenquei aqui os 5 maiores riscos que você começa a ter se a sua barriga tiver mais que 85 centímetros de circunferência. Você vai correr o risco de desenvolver uma diabetes, e é bem provável que você já está com uma pré-diabetes, uma resistência à insulina. Você tem um risco de desenvolver um AVC, porque AVC é uma pane no cérebro. Começa a ter um acúmulo de gordura, entenda e saiba que, isso aqui é um ponto importante, que essa gordura que você tem, ela circula pelo teu sangue. Quanto mais gordura eu tenho, mais gordura no sangue circulando também vou ter. E essa gordura, ela também passa pelo cérebro. Sangue é tudo. O sangue, ele circula por todo o nosso organismo. E essa gordura, ela também circula por todo o nosso organismo. E quanto mais gordura, mais inflamação você tem, maiores chances de você ter placas de gordura sendo acumuladas nos teus vasos sanguíneos. E aí você vem aqui para esse risco de ter um AVC. Você também desenvolve o risco de ter um infarto do miocárdio, ou seja, o teu coração ele para de trabalhar. Você corre o risco de desenvolver um câncer, não só um câncer intestinal, mas um câncer no fígado, um câncer no rim, um câncer qualquer órgão do seu corpo. E você também desenvolve um risco de sofrer depressão. Isso aqui são os 5 tops riscos que você começa a ter a partir do momento que você não cuida dessa inflamação, você não cuida desse excesso de gordura e você não cuida dessa saúde do seu intestino. E tem uma pesquisa interessante que ela fala o seguinte, ó, obesidade é a segunda principal causa de morte no mundo. Olha só que interessante, mulher. A segunda causa é a obesidade. E isso não é falado. Isso não é divulgado. Como se é divulgado, por exemplo, a venda de um medicamento para emagrecimento. E é muito louco porque grande parte dos medicamentos não curam da obesidade, não tratam essa obesidade. Ou seja, existe o maior interesse da venda de um medicamento do que propriamente uma divulgação de uma coisa muito importante, que é a segunda causa de morte do mundo, para trazer uma atenção e, posteriormente, tratamentos eficazes para aquilo. E o que eu estou trazendo para você é justamente isso. Olha, eu estou te mostrando que existe um problema. Se você tem mais de 85 centímetros de barriga, é um problema grave para a tua saúde. E que, segundo essa pesquisa feita pela OMS, você está correndo risco de morte. Porque se você tem mais de 85 centímetros de barriga, nós podemos considerar que você tem uma obesidade abdominal. E essa gordura, essa inflamação, causa diversos problemas. Então, eu estou te alertando. Mas eu vou te trazer aqui o que você já pode começar a fazer para diminuir esses 10 centímetros de barriga em 30 dias. Porque se você diminuir 10 centímetros de barriga em 30 dias, mulher, você está diminuindo bastante gordura. E se você continua, e se você foca nesse tratamento, se compromete em acabar com isso e sair da porcentagem de pessoas que estão obesas e sai desse risco de morrer por conta da obesidade, você em 60 dias você já vai eliminar mais de 10 centímetros de barriga. É completamente possível voltar a ter 85 centímetros ou menos de barriga
em 3 meses, em 4 meses. Completamente possível. Você sai de um estado grave de saúde para um estado saudável. Mas eu preciso te alertar, eu preciso te mostrar o risco que você está tendo a partir do momento que você continua, que você ainda se mantém nesse caminho que você vem seguindo. Então, dito isso, existe um inimigo invisível por trás desse ganho de peso. E esse inimigo, mulher, ele literalmente é invisível por quê? Porque provavelmente você já teve experiências com várias coisas para emagrecimento. Você já fez dieta, você já tomou shake, você já tomou pílulas emagrecedoras, já tomou chá, já tomou remédio, já fez dieta da sopa, enfim, você já provavelmente já fez tudo. E hoje talvez você esteja aí fazendo uma reeducação alimentar, comendo saudável, se matando na academia, mas você não consegue eliminar essa barriga. Talvez você até perca um pezinho, até baixou uns quilos na balança. Só que a barriga não sai de jeito nenhum. E você fica se questionando, por que que isso acontece? Por que que eu não estou emagrecendo? E aí vem logo aqueles pensamentos. É a idade. O metabolismo está lento. Eu não nasci para ser magra. Já não dá mais para perder essa barriga, porque eu já tenho 50 anos. Só que por trás dessa dificuldade existe esse inimigo invisível. Um inimigo que você não consegue enxergar, que você mal sabe que ele existe, mas que ele é a causa, ele é a raiz desse problema que você passou a vida inteira lutando. Principalmente agora, depois que você passou dos 40 anos, isso vem se intensificando, isso vem ficando cada vez mais difícil e você não sabe mais o que fazer. E esse inimigo, mulher, são as bactérias que engordam, que vivem no seu intestino, que vivem no intestino inflamado. Então, se você tem mais de 85 centímetros de barriga, sim, seu intestino está inflamado. E os estudos já mostram que existe a relação entre bactérias e obesidade. Olha só que interessante. Isso é algo novo na ciência, não tem mais de 10 anos que as pesquisas vêm ficando cada vez mais profundas nesse tema, mas hoje a gente já tem muitos estudos relatando o impacto da saúde intestinal no emagrecimento, principalmente em mulheres acima dos 40 anos. E por quê? E eu vou te explicar. Quando a gente olha para a vida dessa mulher, a gente vai ver todo um ciclo acontecendo, né, por conta de um único objetivo, que é a reprodução. Então a gente vai ter lá a ovulação, a menstruação, a ovulação, isso acontecendo mês após mês, até um determinado momento. Esse determinado momento é quando se chega na menopausa, onde todo esse ciclo ele é interrompido por conta de uma falta, por conta de uma dificuldade que o corpo passa a ter em produzir hormônios. Só que a partir dos 40 anos, isso já começa a declinar. Ou seja, o corpo de uma mulher, o organismo dessa mulher de 40 a mais, ele já tem uma modificação nessa produção hormonal que vai ter um impacto diretamente na saúde do intestino. Isso é uma das coisas que impacta, tá? Eu quero focar exatamente no intestino. Por quê? Porque o estrogênio, que é um hormônio feminino, ele tem várias funções
Só que uma delas é fazer crescer, alimentar, fortalecer as bactérias que emagrecem. E essas bactérias é o que traz saúde. Essas bactérias é o que traz equilíbrio. Essas bactérias é o que deixa o intestino funcionando certinho, é o que ajuda na produção dos hormônios, ajuda na ativação do metabolismo, ajuda na digestão do alimento, ajuda em uma série de coisas. Essas bactérias são as bactérias do bem, são as bactérias que geram saúde. E elas são, né, eu gosto de utilizar, eu gosto de falar que o estrogênio é como se fosse a mãe da bactéria. Sabe a mãe, o filho? A mãe faz tudo pelo filho, é super protetora? Pois é. O estrogênio é a mãe das bactérias que emagrecem. Ela cuida, ela trata, ela defende, ela deixa elas mais fortes, ela faz tudo por eles. Só que quando ela chega, quando a mulher chega aos 40, esse estrogênio já começa a baixar, já não tem aquela produção que tinha antes. Então, é aquela mãe que ela vai ficando mais velha, ela já vai perdendo, sabe, as suas forças, ela já não consegue fazer muita coisa como ela fazia lá quando ela era mais nova. E automaticamente esse filho, essas bactérias, elas ficam mais expostas. Elas ficam mais fracas. E aí, quando você pega a tua alimentação, que é uma alimentação extremamente carente em nutrientes, uma alimentação totalmente desequilibrada, rico em açúcar, produtos industrializados, você pega a tua alimentação, o que você faz? Você começa a piorar todo esse quadro, toda essa saúde intestinal. Porque até os 40, você provavelmente tem uma dessas frases, ou tem uma dessas recordações. Ah, para mim sempre foi fácil emagrecer, era só eu fechar a boca que eu já emagrecia. Eu nunca tive tanta dificuldade assim, não. Ou você talvez não seja essa pessoa, mas é aquela pessoa que vai falar assim: olha, sempre que eu tentei emagrecer quando eu era mais nova, era bem mais fácil do que está sendo agora. Por quê? Porque lá atrás, o seu estrogênio, o seu hormônio, ele ainda que você estivesse se alimentando errado, mas ele estava ali protegendo o intestino, ele estava ali fazendo de tudo. E literalmente, quando você fechava a boca, parava de comer besteira, você dava uma respirada, né? O intestino ele dava uma respirada e até ficava melhor, porque agora você está comendo mais saudável. Mas o que sustentava era aquele hormônio. Então, a partir do momento que você entra nos 40 anos e que você tem essa queda do hormônio, que o seu intestino ele fica mais exposto e você não cuida dele, pelo contrário, você continua comendo errado, fazendo... O que acontece? Essas bactérias, elas morrem e as bactérias que engordam, elas começam a crescer, elas começam a se fortalecer e elas começam a dominar o seu intestino. Porque essas bactérias, elas se alimentam de açúcar, de gordura, de produtos industrializados, de remédio. Então, quanto mais açúcar, gordura, remédio, essas coisas você consome, mais forte elas vão ficando. E quanto mais forte elas vão ficando, mais inflamação você vai tendo no seu intestino. Porque elas comem a parede do seu intestino. Elas liberam substâncias inflamatórias que não só inflamam o seu intestino, mas começa a se propagar em várias partes do seu corpo, como por exemplo aqui, ó. Isso são problemas que você começa a ter a partir do momento que você tem essa inflamação em graus maiores. Existem 3 graus de inflamação e quanto mais inflamado o seu intestino vai ficando, mais desses problemas aqui vão se manifestando no seu organismo. Então você passa a ter mais chance de ter uma depressão ou uma ansiedade, déficit de atenção, você tem dificuldade de prestar atenção, focar numa coisa, lembrar. Tudo que parte do cérebro você também já tem uma certa consequência, porque essa inflamação que está acontecendo, essas bactérias que engordam, elas vão liberando substâncias inflamatórias que chegam no cérebro.
Você começa a ter problemas de pele, então você pode ter mais acne, você pode ter rosácea, eczema, psoríase, são todos processos inflamatórios na pele, porque essas substâncias elas chegam na tua corrente sanguínea e elas conseguem se deslocar para qualquer parte do seu corpo, principalmente a pele. Na parte intestinal, você tem aí você pode ter problemas diarreico ou constipação, então você passa a vacuar demais, ou você começa a ter uma constipação que é o travamento do intestino. Vias aéreas, né? A famosa alergia, sinusite, rinite, tudo que tem it vem dessa inflamação. Articulações, inflamação nas articulações. Então, a gente tem artrite reumatoide, a gente tem fibromialgia, dores articulares, tudo caracterizado por essa inflamação, por essas bactérias que estão lá no seu intestino, gerando todo essa liberação de substâncias. Você começa a ficar mais fadigada, no caso, cansaço, sem disposição. Por quê? Porque você tem uma inflamação nesse órgão que é responsável por geração de energia. E você também tem problemas tireoidianos. Então, hipotireoidismo, né? Doenças relacionadas à tireoide, doenças autoimunes, tudo isso, mulher, começa a acontecer. E tem mais uma coisa. Como o próprio nome diz, né? Eu gosto de colocar esse nome nessas bactérias, porque fica mais didático e de fácil entendimento. O nome fala o quê? Bactérias que engordam. E literalmente essas bactérias elas facilitam você engordar porque elas conseguem extrair, consumir, pegar mais calorias daquilo que você come. Para você entender isso de uma forma simples e fácil, se você come um bombom e você tem um intestino recheado de bactérias que engordam, é como se você estivesse comendo dois. Simples assim. Para você entender a capacidade que elas têm de fazer com que um alimento se torne dois. Ou seja, você começa a ter uma facilidade de engordar. Mesmo que você coma saudável. Que, inclusive, já tem estudos mostrando que eles pegaram duas pessoas. Uma pessoa tinha um intestino, duas pessoas magras, tá? Duas pessoas magras. Uma pessoa tinha um intestino saudável e outra pessoa tinha um intestino inflamado, cheio de bactérias que engordam. Essas duas pessoas elas receberam uma dieta controlada com alimentos saudáveis. Depois de algumas semanas, eles identificaram que a pessoa que estava com o intestino saudável se manteve no peso e a pessoa que tinha o intestino inflamado estava ganhando peso. E aí a conclusão foi justamente isso. Eles identificaram que aquelas bactérias elas possuem maior capacidade de extrair calorias, de consumir aquilo que eles estavam comendo. Elas absorviam mais. E automaticamente você vai tendo ganho de peso. Isso explica muito por que você, mesmo comendo pouco, não emagrece, mesmo comendo quase nada, fazendo horas e horas de academia, se matando, não consegue emagrecer. Fora os problemas que você vem sofrendo por conta dessa inflamação, dessas bactérias. E aí, você pode agora estar se perguntando, Lucas, pelo amor de Deus, então como que eu acabo com isso? Bom, mulher, eu vou te falar 3 passos aqui. 3 passos para você começar. É importante você saber que existe um tratamento completo para você desinflamar o seu intestino e perder barriga já em 30 dias. Mas isso aqui, o que eu vou te falar, são os primeiros passos que você já pode aplicar, porque foi os passos que a Lídia aplicou, tá? Que em 30 dias ela já conseguiu eliminar 10 centímetros de barriga. Só que ficar só nesses 3 passos vai fazer você perder 10 centímetros e vai acabar. Porque existe uma continuação. Mas eu vou te dar aqui 3 passos, né? São os 3 primeiros passos que fazem parte do meu método DDR intestinal. E aí, aplicando, você já vai conseguir ter os primeiros resultados. E esses 3 passos é o seguinte. Primeira coisa, evite comer qualquer alimento que te estufe. E esse alimento ele pode ser tanto um alimento ruim,
quanto ao alimento que é saudável. Eu não sei se você já viu algum outro vídeo meu, mas eu venho falando isso de forma recorrente. Por quê? Porque isso é um dos passos mais importantes para você começar a desinflamar o seu intestino. Qualquer sintoma que você sinta de estufamento, de gases, de mal-estar, é um sinal de uma irritação que você está tendo por conta daquilo que você comeu. Então você tem que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes você está comendo saudável, só que você não está indo bem com feijão. E aí você acredita que aquilo ali não é um problema. Só que sim, é um problema. Porque você não deveria estar sentindo nada. Um organismo saudável, um organismo 100% eficiente, você come e você parece que não comeu nada. Ele não estufa, ele não dilata. Isso acontece por quê? Porque ele está machucado, ele está inflamado, ele não está conseguindo lidar com aquele alimento. E existem alimentos, como o próprio feijão, repolho, brócolis, entre outros, que possuem determinados nutrientes que são mais complicados, podemos dizer assim, de digerir. Inclusive, nós temos algumas técnicas, né? Como, por exemplo, colocar o feijão de molho, o repolho de molho, né? Para quê? Para ajudar a tirar aqueles nutrientes que geram aqueles gases, aquele mal-estar. Só que nem sempre só isso é o suficiente. Às vezes é, às vezes não. Então, qualquer sintoma como esse já é um sinal que você não está conseguindo lidar. E aí, o que você tem que fazer? Evitar aquele alimento. Pelo menos pelos próximos 15, 30 dias, dependendo da sua vontade, dependendo do seu foco, dependendo do quanto você fizer, se você faz em 15 dias, você já consegue ter uma boa melhora, a ponto de alguns alimentos você já conseguir voltar a comer. Às vezes precisa de 30 dias, até você desinflamar mais esse intestino, e aí você ter capacidade. Às vezes você literalmente não tem condições de comer. E aí você vai precisar se alimentar com muita esporadicidade, né? Situações muito específicas para que você não venha ter essa inflamação acontecendo. Porque quanto mais você come, quanto mais você sente esses sintomas, essa inflamação ela vai ocorrendo. Então, o primeiro passo é esse: evitar os alimentos que te estufam. Então, no caso, né, se você não sabe, você vai ter que parar a partir de agora e observar. Ter essa autorreflexão, essa autoavaliação de falar assim, como que eu me sinto em cada refeição? E aí, essa auto-observação você já vai identificar. Como que você fica depois do café da manhã? Como você fica depois de comer um pão? Como que você fica depois que toma um leite? Como que você fica depois que come um feijão? Tudo isso são perguntas que você vai ter que se observar. Certo? Bom, o segundo passo é comer mais frutas ao longo do seu dia. Então, eu gosto de sempre estar comendo pelo menos 5 porções de fruta no dia. Justamente para quê? Para trazer um potencial anti-inflamatório, antioxidante para esse corpo, para esse intestino. A fruta, ela não só vai trazer todos esses benefícios, mas ela vai também trazer uma porção de fibra que você precisa para estar alimentando aquelas pequenininhas bactérias que emagrecem, que tem lá ainda no teu intestino. E as próprias fibras, elas também são alimentos que as bactérias que engordam não gostam. Então você fortalece, né? Você alimenta, podemos dizer assim, as bactérias boas, as bactérias que emagrecem, que ainda vivem lá, em pequenas quantidades, mas ainda vivem. E você também dá uma meio que pulverizada naquelas bactérias que engordam. Você meio que, né, tira um pouco a sua força. Sem contar, né, nas questões que você tem mais saciedade, enfim, tem vários benefícios. Mas é necessário aumentar essa porção diária para 5 frutas ao dia. E por fim, é eliminar, mulher, o açúcar branco. Então, se você é uma mulher que é acostumada a comer, né, botar açúcar no café preto, colocar açúcar no suco,
tomar refrigerante, comer o açúcar, sabe? Até mesmo suco de caixinha, essas coisas que têm açúcar puro na tua composição, mulher, elimina isso. É extremamente importante. Porque esse açúcar, ele é basicamente, você pode fazer o que você quiser, pode tomar o que você quiser, mas se você tiver ainda... Eu tô falando da primeira parte, tá bom? Que é o consumo do açúcar branco. É basicamente você estar alimentando essas bactérias, deixando ela cada vez mais... Nossa, é o super vilões, não vou nem falar super-heróis, super vilões, eles ficam cada vez mais fortes. É como, já viu aquele desenho que o vilão ele se alimenta da energia? E aí ele vai aonde logo? Logo no gerador de energia, que gera energia para a cidade toda. É isso. O açúcar branco é esse gerador de energia. Cada dia que você está ali consumindo 5 graminhas no café, depois no outro cafezinho da tarde, depois ali vai consumindo, no final do dia, você está consumindo aí em torno de 20 gramas de açúcar. Essas bactérias elas ficam cada vez mais fortes. E isso, literalmente, não vai te ajudar. Então, a gente tem que já estancar na raiz aquilo que elas mais gostam. Aquilo que elas mais se sentem fortes, que é o quê? O açúcar. Então, esses 3 passos aqui vão literalmente, em 30 dias, lhe fazer você eliminar 10 centímetros de barriga. Bom, para a gente finalizar, eu sempre gosto de dar clareza do que eu estou te explicando para você entender, né? Clareza é poder. Quando a gente sabe aquilo que a gente está fazendo, quando a gente entende, tudo fica mais fácil. Tudo isso que eu te apresentei, principalmente esses 3 passos últimos agora, eles fazem parte do pilar do meu método, que é a dieta DDR. Só que, como eu falei, esses são os primeiros passos. E como o meu método ele é constituído por 3 pilares que vão conduzir você a ter uma perda de barriga desinflamando o intestino já em 30 dias, só fazer um pilar não adianta. É necessário fazer os 3 pilares. E os outros 2 pilares, né, que é a rota feminina da perda de barriga e o protocolo 5R, se você não aplicar eles, você não consegue ter esse resultado definitivo, você não consegue ter uma barriga definitiva e um intestino saudável para sempre. Porque você só vai estar aprendendo e fazendo aquilo que começa a desinflamação. E eu tenho certeza que você quer não só desinflamar, eliminar essa barriga, acabar com os problemas intestinais, mas se manter saudável, se manter plena e não ter o efeito sanfona, né? Então, só para você entender, né? Isso é importante, porque muitas das vezes tem mulheres que, não, isso aqui já é a famosa diquinha. Pega a diquinha da internet e acha que acabou. Olha, eu não passo diquinha. Eu não sou nutricionista de diquinha. Eu sou muito sincero, eu trago aqui para você já começar a ter resultado, mas eu quero deixar muito claro para você que existe um passo a passo completo. Que, inclusive, se você quiser ter um acompanhamento nutricional comigo completo, onde você vai ter eu como seu nutricionista, como seu mentor, te auxiliando, te guiando, te direcionando, te ajudando, pegando na sua mão, junto com um planejamento personalizado para você, a gente também tem essa opção. E aí, se você tiver interesse em ter esse acompanhamento, aqui embaixo na descrição vai ter um link do WhatsApp para você entrar em contato e saber mais informações sobre esse acompanhamento. Tá bom, mulher? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu espero que você possa já colocar isso em prática, ter os seus primeiros resultados e começar a ver que sim, é possível você, que tem mais de 40 anos, perder a barriga desinflamando o seu intestino já em 30 dias. Mulher, se você gostou, clica aí no curtir, dá um joinha aí para eu saber que você gostou. Se você tiver alguma dúvida ou se você tiver algum conteúdo que queira ver aqui no canal, deixa aqui nos comentários também, isso aí é bem importante para mim. E se você não está inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho, porque toda terça e quinta, às 19 horas, vai ao ar um episódio da nossa série Emagrecendo pelo Intestino. Combinado? Muito obrigado mais uma vez, fica com Deus e te espero no nosso próximo episódio. Um abraço.